Página 36 do livro A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, de Bert Hellinger. Os metassentimentos. Existem sentimentos nos quais podemos confiar. Esses têm características determinadas. São sem emoção, totalmente claros. Denomino esses sentimentos de metassentimentos. Coragem pertencem aos metassentimentos. Humildade é um metassentimento. Sabedoria também. Sabedoria significa que posso diferenciar se algo é possível ou não. Pode-se fazer essa diferenciação, porque se está em harmonia com algo maior. Vivenciamos essa harmonia, assim como quando se nada num rio calmo. Percebemos imediatamente a mais leve correnteza, ou quando alguém está velejando e abriu as velas. Percebe imediatamente o menor sopro de vento. Os metassentimentos são sentimentos em harmonia. O terapeuta trabalha com esses sentimentos. Muito se opõe à percepção do que é possível ou não. Por exemplo, que alguém queira algo que não está em harmonia. A outra coisa é que alguém não esteja absolutamente capacitado a ter essa percepção, porque está inundado de sentimentos alheios, de sentimentos que não lhe pertencem. Eles vêm, por exemplo, de sua família de origem. Os metassentimentos têm uma qualidade de leveza. Não há nada de pesado ou dramático nisso. São completamente simples. Chega-se a isso libertando-se de seus próprios emaranhamentos. Nas constelações familiares, pode-se vivenciar como libertar-se disso. Muitos sentimentos são causados pela consciência. Consciência significa que me oriento pelo que me assegura a pertinência à minha família. Portanto, consciência tranquila significa que eu estou em consciência com aquilo que é válido na minha família, de modo que possa pertencer a ela. Má consciência significa que reajo com medo ante a perda de minha pertinência. Quem está preso a esse medo não pode perceber os leves movimentos dos metassentimentos. Uma criança, por exemplo, não consegue isso, porque ainda é totalmente dependente de outros sentimentos. Raiva, desespero, amor. Sentimentos intensos como raiva originam-se frequentemente num ponto em que um movimento foi interrompido precocemente, no qual a criança não pôde prosseguir. Essa raiva protege a criança da dor do amor. A raiva aqui é somente o outro lado do amor. Se eu, na terapia, deixo que se expresse a raiva, repito aquilo que aconteceu outrora, porque o movimento em direção ao pai ou à mãe permanece interrompido. A experiência é repetida, mas não fica resolvida com isso. Através dessa raiva, nós nos colocamos ilusoriamente acima de nossos pais. Alguns dizem em tal exteriorização de sentimentos ao pai ou à mãe: eu mato você. Acreditam então, em primeiro lugar, que o fizeram e, em segundo lugar, que com isso teria alcançado algo. Não alcançaram nada com isso. Frequentemente se castigam por isso. Quando na terapia alguém quer ficar com raiva dessa forma, eu o paro, porque a raiva é nesse momento um sentimento de defesa. Quando ele então não pode mais expressar a sua raiva, chega a uma ligação com o sentimento que está por trás disso, isto é, com o amor e a dor. Esses dois sentimentos estão ligados. Esse amor é muito mais doloroso que a raiva. É o sentimento mais doloroso que existe, porque é vivenciado junto com a sensação
de total impotência. Quando expresso a raiva, nego a minha impotência. Não a sinto de forma nenhuma. A palavra decisiva nesse ponto é que a pessoa atingida diga: por favor, vocês sentem a força aí em contraposição ao acesso da raiva? Papai, por favor. Mamãe, por favor. Que força está contida aí? E que dor? Existem situações nas quais uma criança se sentiu abandonada. Talvez por engano tenha sido deixada em algum lugar. Então a criança vivencia um desespero. Quando deixo expressar na terapia esse sentimento de desespero, tem um bom efeito. Não são defesas do sentimento vivenciado por ter sido abandonado, mas correspondem exatamente a ele. Isso ajuda então. O ódio. O ódio nos prende ao agressor. A vítima está livre do agressor quando se retira. Através dessa retirada, deixa o agressor com sua própria alma e seu próprio destino. Isso é uma forma de respeito. Dessa forma, a vítima fica livre. Esse afastamento do agressor e daquilo que faz para o centro vazio. Assim, denomino isso, da força. E de vítima, nos transformamos em protagonistas. Mas aqueles que perseguem e ficam indignados, os moralistas e os inocentes, são na alma criminosos. As suas fantasias violentas são frequentemente piores do que os atos dos agressores. A alma, página 40. Introdução. Neste capítulo, a alma e sua atuação serão tratados sob vários pontos de vista. Ele penetra nas dimensões da alma, na alma do corpo, na alma da família e na grande alma. Trata das ordens dentro dessas dimensões e mostra quais as consequências que resultam daí para a nossa vida e para a psicoterapia. Aqui também faço afirmações sobre o relacionamento do eu e alma, da diferenciação do bom e do mal, e seu domínio através da compreensão dos movimentos profundos da alma. Escrevi sobre a alma praticamente em todos os meus livros, especialmente no centro Sentimos Leveza, no capítulo Corpo e Alma, Vida e Morte. Em constelações familiares, sobre o título Tocar a grandeza na alma, e a alma se orienta por leis diferentes daquelas do Zeitgeist. Neste capítulo, ultrapasso algumas vezes o que já foi dito até agora, por exemplo, nas afirmações sobre o relacionamento entre a consciência e a alma. O alcance da alma. O participante diz: gostaria muito de perguntar qual é o seu conceito de alma. Tenho a impressão de que você confronta a alma com o ser humano. Eu sempre entendi ser mais uma unidade. Bert responde: o que você quer dizer aqui com conceito é como se pudéssemos abarcar a alma. Podem-se ver efeitos. Por exemplo, a família ou o clã tem uma alma em comum, isto é, um centro em comum que dirige todo o grupo, não apenas o indivíduo. O indivíduo pertence, por assim dizer, à alma, é parte da alma. Alguns se apropriam da alma e dizem minha alma, como acontece, por exemplo, no cristianismo, onde se quer salvar a sua alma como se a possuísse e se pudesse levá-la consigo para o céu. É uma ideia estranha que tenhamos uma alma. É como se fosse, por assim dizer, sugar dentro de si a plenitude do ser e então conservá-la detida em seu corpo como numa prisão. A alma estaria lá dentro e tudo dependeria dela. Isso pesa muito sobre o indivíduo. Quando, por exemplo, uma pessoa está doente, impõe-se à alma que ela faça essa pessoa ficar com saúde.
Então, quase nada se movimenta. Fica-se totalmente imóvel diante disso. Aqui ajuda a imaginar o que amplia a alma e o que a restringe. Tudo aquilo que amplia a alma tem um efeito agradável. A alma torna-se também ampla quando se deixa que ela flutue novamente para onde ela quer ir, por exemplo, para a família. Quanto mais o indivíduo a solta, tanto mais a alma se amplia. A alma tem diversas dimensões. Descrevi essas dimensões da alma num pequeno poema. Ele se chama O Caminho. Um filho procurou o velho pai e pediu: Pai, abençoa-me antes de partir. O pai falou: Que a minha bênção seja acompanhar-te por um trecho no início do caminho do saber. Na manhã seguinte, saíram ao ar livre e, partindo da estreiteza de seu vale, subiram numa montanha. Quando chegaram ao cume, a tarde caía, mas a paisagem, em todas as direções, até a linha do horizonte, estava banhada de luz. O sol se pôs, e com ele o seu radiante brilho. Caía a noite. Mas quando escureceu, luziram-se as estrelas. Ficamos por aqui hoje. No próximo vídeo, página 41. Até lá!